Olá, queridos alunos, tudo bom? Nós vamos dar continuidade às nossas aulas agora por vídeo. O nosso tema hoje é fontes do direito. Deixa eu ver aqui qual o número da aula que ela tá, para você encontrar na apostila. Fontes do direito tá no capítulo 3, ficha de aula 4. Alguns alunos me fizeram uma pergunta e agora eu não tô achando a pergunta que eles me fizeram a dúvida. Eu vou pedir para que vocês escrevam lá no Google Sala de Aula ou aqui no YouTube qual era a dúvida sobre uma pergunta que eu posso explicar. Se eu não me engano, eu acho que é essa aqui que eu vou dar uma explicada agora antes de começar as fontes do direito. Eu acho que é sobre direito subjetivo e objetivo. Foi até o nosso último assunto da aula. Então, o direito subjetivo, ele vai aparecer como uma possibilidade que eu tenho para agir, para interagir dentro do ordenamento jurídico na sociedade. Então, como a gente precisou fazer regras de comportamento social para todo mundo, quais eram as condutas que nós queríamos na sociedade, quais condutas nós não queríamos, foi preciso, então, que nós organizássemos e norteássemos esse comportamento. Falei para vocês que isso foi feito através da positivação do direito escrito, feito através de leis. Porque a lei escrita, ela facilita a consulta, ela democratiza, ela publiciza as leis, né? Agora, se você quiser conhecer qualquer lei, hoje em dia com a internet então é facílimo. É muito mais simples do que você ir buscar em uma pessoa, além de você ficar se perguntando, será que essa pessoa falou que eu tenho direito ou não tenho direito pela minha cara? Ou realmente eu tenho ou não tenho? Então, quando o direito fica objetivo, e ele está escrito, é aquilo que está escrito ali, por mais que você tenha uma margem de interpretação e de leitura, está escrito. Você tem uma segurança jurídica maior. E torna o acesso à lei, ao conhecimento do direito muito grande. É lógico que a forma como o direito é escrito, a técnica jurídica, e ele é uma ciência, ele acaba não sendo tão simples de qualquer pessoa entender mesmo não, concordo. Mas se você quiser, o acesso à lei está aí, todo mundo pode ter acesso e conhecimento da lei. Essa é a ideia do direito estar escrito. E não está mudando ao bel prazer de qualquer pessoa. Essa mutabilidade, a possibilidade de mudar, ela pode acontecer e deve acontecer, porque o direito tem que evoluir com a sociedade. Mas não é uma coisa que eu faço da minha cabeça. É preciso um processo legislativo, um projeto de lei. A gente vai falar disso depois. Tudo isso faz com que você possa mudar, mas não seja um mecanismo tão simples para que as pessoas não mudem para ajudar A, B ou C, ou no interesse de D e E. Embora às vezes possa acontecer, mas não é essa a ideia quando a lei foi formada, tá? Então, o direito subjetivo, ele vem do objetivo. E o direito objetivo é a lei, é o direito positivo, é o que está escrito. Então, a pergunta é, o direito subjetivo deriva do objetivo? Sim, deriva. O subjetivo e como eu vou agir, até onde eu posso agir, está escrito na lei. Então, se eu quiser dirigir um automóvel e tirar uma carteira de motorista, eu preciso ver na lei quais são os requisitos, quem são as pessoas que podem ser habilitadas, qual é o processo que eu tenho que me submeter para me habilitar, tirar uma carteira de motorista, depois que eu tiro, como é que é para andar com o carro, porque tem uma série de regras, uma série de limites que estão no direito subjetivo, que geram direito objetivo, e que vai me dar possibilidade de agir, de me movimentar na sociedade, tá bom? Em outros momentos, a lei fez algo mais. Além de dar-me um direito subjetivo, que é o direito de eu fazer ou não fazer alguma coisa, ele vai também me dar um dever, porque a todo direito corresponde um dever. Isso é importante anotar, porque tem muita gente por aí que quer ficar só com os direitos. Aí seria mole a vida. Toda vez que eu tenho um direito, vem junto um dever. Para tudo. Você tem direito de assistir aula, tem dever de pagar a faculdade. Você tem direito de andar na rua, tem que andar na rua de forma a não causar dano a ninguém. Eu tenho direito de ter um carro, eu tenho que pagar impostos e tenho que fazer manutenção no meu carro. Então eu tenho uma série de deveres, né, que estão juntos com o meu direito. É um ônus que eu tenho. Então todo direito corresponde a um dever.
mesmo andar, mesmo falar. Eu estou falando aqui agora, mas a minha fala não pode ofender ninguém. Se eu vier ofender alguém, eu descumpro o meu dever de não ofender ninguém, que é o dever geral de cautela. O meu proceder, andar na rua, falar, dirigir, me locomover, tudo que eu faço em sociedade é preciso respeitar pelo menos o quê? O dever geral de cautela. E num contrato, você vai encontrar o dever e o direito de cada um. Então, por exemplo, no contrato de trabalho, você tem o dever de trabalhar. E seu empregador tem o dever de te pagar. Você tem o direito a receber pagamento. E o seu empregador tem o direito de receber o teu trabalho, as tuas horas trabalhadas. Então, são essas relações que você vai ver que elas estão regradas pelo direito e nos possibilitando agir e interagir entre nós. Nos dando possibilidade de agir dentro do ordenamento. Tudo aquilo que descumpre o ordenamento ou que não está previsto ou não é desejado vai ser punido. Essa punição pode ser de várias formas, né? A que a gente mais conhece é a cadeia. Mas tem multa, tem o desfazimento do negócio, tem indenização, enfim, tem uma série de outras formas de punibilidade, tá? Com relação a outro ponto que é importante também entender é o direito potestativo. O direito potestativo, ele também vai decorrer do direito objetivo, porque o legislador sentiu a necessidade, em alguns momentos, dar mais que uma possibilidade de agir, dar um poder de sujeitar alguém à sua vontade. Então, quando eu tenho um direito potestativo, eu tenho um poder na minha mão. Quem me deu esse poder? O direito objetivo, o legislador, o Estado. Ele achou conveniente, em algumas situações, me dar mais do que possibilidade de agir, ele me deu um poder. Esse poder, então, vai ser de tal forma que a outra pessoa, de alguma forma, contra quem eu exerço esse poder, ele não pode fazer nada. Ele não tem escolha, não tem saída, só sentar na calçada e chorar. Então, por exemplo, se o seu patrão te demite, lamento dizer que isso é um direito potestativo. O que você pode fazer? Nada. Nada. É direito dele dar a demissão. Agora, é óbvio que ele tem o dever. Lembra que todo direito responde um dever? Ele vai ter que te indenizar, pagar todas as verbas rescisórias, pagar tudo direitinho. Mas você não vai poder fazer nada, porque ele tem um direito potestativo. Você só se submete, você só tem que aceitar, é um poder de sujeição que ele tem sobre você. Você vai ver, por exemplo, também sobre o locador, que ele vai pedir o imóvel que está alocado para uso próprio. E ele vai falar, olha, eu preciso do imóvel para uso próprio. Não há nada que o locatário possa fazer, a não ser pedir um prazo. Fora isso, mais nada, vai ter que sair. Direito potestativo. Divórcio, mesma coisa. Se você quiser se divorciar de alguém, você não tem nada, o outro não pode fazer nada. Por mais que você, às vezes, vai discutir, fazer divórcio litigioso, arranjar confusão, arranjar problema, vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Por isso, quando eu advogava, eu sempre perguntava para os meus clientes, e aí, você quer com dor ou sem dor? Com vingança, sem vingança? Vai acontecer o divórcio mais cedo ou mais tarde. Tudo depende do que você quer, com dor ou sem dor. Então, sem dor é o amigável, rapidinho, resolve, 3 meses, 2, você tá, divorciou o casal. Com dor, você pode... Porque muitas vezes o que o outro quer é fazer o outro sofrer, é incomodar, é perturbar. Isso é possível? É possível. Agora, vai divorciar, mas vai demorar mais? Vai, pode até demorar anos. Mas é possível fazer. Mas não quer dizer que não vai acontecer o divórcio. Ele vai acontecer, porque é um direito potestativo. Por mais que você atrase isso, você não poderá evitar que isso aconteça, porque o casal, tanto o marido quanto a mulher, tem um direito potestativo de pedir o divórcio, tá? E o outro pode fazer o quê? Senta na rua e chora, porque ele prefere, claro, um casal separado, porque eu não quero que obrigar o outro que não quer ficar junto com aquele. Vai dar confusão, vai dar morte, vai dar problema, tá bom? Eu espero ter sanado as dúvidas. Se eu não tiver sanado as dúvidas, por favor, escreve aqui no YouTube, ó, nos comentários. Dá o like no vídeo, se inscreve no canal e não esquece de comentar, tá bom? Se eu não tiver nada dúvida, no próximo vídeo a gente volta ao assunto no comecinho e explica novamente qualquer dúvida que vocês tenham. Beleza, pessoal? Vamos falar então de fontes do direito? Vamos lá.
Fonte, a palavra fonte, ela tem o significado de origem, da onde vem, de onde provém, de onde que é aquilo. Então, de onde que vem o direito? A primeira fonte, e vocês vão encontrar uma série de classificações, dependendo de que autor você está estudando, de que livro você está lendo. Eu já falei para vocês, todos os autores falam igual, com palavras diferentes. O assunto é o mesmo, o conteúdo é o mesmo, cada um fala do seu jeitinho. E aí, a fonte do direito é da onde o direito vem. Afinal de contas, vem do céu, vem de Deus, vem do homem, vem da onde isso aí? Primeira fonte que hoje nós temos com o sistema positivo do direito, tá? Vem da lei. Primeiro ponto. O direito vem da lei. Agora, é possível o legislador fazer leis sobre tudo? Não. A sociedade, ela é muito mais rápida que o legislador, ela está sempre na frente. Os acontecimentos, muitas vezes, atropelam o legislador. Você não vê essa pandemia agora, gente? Isso aí atropelou todo mundo. Pegou todo mundo de surpresa, numa rapidez astronômica, assim, louca, o mundo inteiro. Então, agora, uma série de leis estão tendo que ser feitas no mundo inteiro para poder tentar, de alguma forma, organizar essa sociedade. E tentar, de alguma forma, diminuir os impactos de tudo isso. E isso é a vida, é assim o fato jurídico. O fato jurídico precede o direito. Acontece um fato, esse fato vai repercutir na sociedade de tal forma, de tal ordem, que é preciso uma organização, uma ordenação e uma determinação. O que a gente faz então? Leis. É como a gente hoje organiza. Além das leis, a gente fala hoje também modernamente que nós temos o sistema pós-positivista, que é o sistema principiológico. Olha a igreja aí tocando sino. Acho que tá baixo, não vai atrapalhar muita gente não. O sistema principiológico vai fazer com que, além das leis, eu tenha os princípios gerais de direito, os princípios constitucionais, como orientadores do legislador, como orientadores do aplicador do direito, que é o juiz. Então eu preciso não só verificar hoje como fonte do direito a lei, mas também os princípios constitucionais, como boa-fé, igualdade, liberdade. Eu preciso verificar a função social, uma série de princípios. Então, a gente vai ver a Constituição, nos direitos e garantias fundamentais, direitos sociais, vamos ver a lei e vamos ver se a pessoa tem ou não tem direito. Agora, nem sempre eu vou encontrar uma lei, não vou encontrar uma determinação na Constituição de forma clara, nem vou encontrar uma lei realmente. Então o que a gente faz? Sendo a fonte primária, eu indo na lei e não encontrando a lei, o legislador não pode simplesmente, ou o julgador na verdade, o juiz não pode falar assim, vou julgar não galera, porque não tem lei. Não pode fazer isso. A própria Constituição diz que o judiciário não pode se eximir de julgar um problema, um fato concreto, uma violação a direito, argumentando a ausência da lei. O que nós usamos, então, para preencher uma coisa chamada lacuna da lei? Nós fazemos o quê? Nós utilizamos as fontes secundárias do direito. Então, todas as vezes que a sociedade for mais rápida e criar uma situação, verificar um problema, uma coisa em que não há lei regulando e organizando ainda aquilo, nós utilizamos as fontes secundárias do direito. Nós não ficamos sentados esperando que o legislador faça uma lei. O judiciário resolve desta forma, fazendo um julgamento no caso específico, dando um julgado, emitindo uma determinação do Conselho Nacional, uma súmula, que de alguma forma vai preencher essa lacuna, ocupar esse espaço. Nós vamos ver então quais são as fontes secundárias do direito. O legislador pode usar uma, mais de uma, combiná-las, mas é o que ele vai utilizar para preencher esse espaço onde está uma ausência de lei. É um caso concreto onde não há lei regulando. E eu vou dar um exemplo concreto disso. Talvez os mais jovens não lembrem, mas até uns anos atrás, a gente usava muito cheque pré-datado. Porque o cartão de crédito, ele só permitia que você parcelasse com juros. E o parcelamento com juros é suicídio.
né? Suicídio financeiro, quem fizer isso sabe que está suicidado financeiramente, é uma complicação, uma corda no pescoço. Então, muitas pessoas acabavam utilizando o próprio comércio, sacou essa ideia. Por quê? O instituto anterior a essa questão do cheque pré-datado se chamava nota promissória. A nota promissória era um papelzinho assim que você comprava um bloquinho na papelaria e ela nada mais é do que uma confissão de dívida, em que você bota no papel ali que você confessa que deve tanto a fulano de tal e compromete-se a pagar na data X. O problema da nota promissória é que ela é um título executivo que não tem força coativa de coagir a pessoa, se ela não honra a nota promissória e não paga, de fazer o pagamento. O cheque já tem essa força. A nota promissória não tinha. Então as pessoas lá começaram a largar a nota promissória, porque você tinha aqui no cartório de títulos e protestos, que é mais velho, talvez lembre disso, ter título protestado, pagar as custas do protesto, executar o protesto, uma dor de cabeça danada. O cheque é mais fácil, realmente. Você vai lá no banco, apresenta, a pessoa paga, não tem, fica sem fundo. Isso às vezes é um cutuca lá no cara, que passou o cheque sem fundo, suja o crédito dele, isso pode ser uma coisa que realmente faça com que ele se mova. E aí as pessoas começaram a fazer o cheque com datas futuras. Então você ia fazer uma compra de R$300, você dava 10 cheques de 30. E você tinha confiança, você tinha boa fé acreditando que o vendedor ia esperar os meses certinhos, porque ele sabe, e você sabe que você não tinha R$300 na conta, você tinha 30. Que se ele apresentasse todos os cheques ali na hora, te ferrava. Por quê? Você tinha se programado para 10 cheques de 30. E você entregava os 10 cheques acreditando e confiando que ele ia esperar o momento certo. O problema é que os comerciantes começaram a receber um bolo de cheque. E cheque não é dinheiro. E o cara ficou sem capital de giro. Aí como é que ele faz? Muitos foram para o banco e apresentaram todos os cheques na mesma data. E o banco pagou. Pagou. É errado? Não. O banco não errou. Por que não errou? Porque o cheque, na lei de cheque, se você pegar a lei de cheque, ela vai dizer assim: o cheque é uma ordem de pagamento à vista. Então, quando você apresenta o cheque, ele estando na validade, ele não estando prescrito, você vai ter que pagar. Tem dinheiro, vai pagar. Se não tem, vai bater sem fundo, vai te ferrar mesmo. Isso começou a acontecer com um monte de gente. Tanto os lojistas começaram a fazer isso, como também eles começaram a vender os cheques para outras empresas. Claro que eles vendiam por um menor valor. E algumas dessas empresas sem vergonhas, né, mau caráter, começaram também a apresentar esses cheques. Então, enlouqueceu um monte de gente. Não havia nada na lei. A lei, inclusive, não prevê cheque pré-datado. O cheque pré-datado para a lei não existe. Todo cheque apresentado é para data de vencimento. A data é somente para você saber se o cheque não está prescrito. Se não me falha a memória, prescrição de cheque 6 meses. E aí, o cara ficava doido, até procurando esses cheques, resgatar. Você imagina, às vezes, ficar resgatando 10, 20, 15 tal cheques, pagar por isso, uma loucura. Além do que, você também tirou da ferramenta de bons negociantes a possibilidade de usar o cheque pré-datado. Porque muita gente ficou com medo de usar o cheque pré-datado. Com medo de ter tudo apresentado naquela hora. Então o Supremo Tribunal Federal, depois de julgar uma série de casos disso, ele emitiu uma súmula que veio a preencher esse espaço. E ele disse o seguinte: olha, todo cheque apresentado antes da data marcada deverá ser restituído em dobro o seu valor, mais indenização por danos materiais e morais. Porque era uma forma também de assustar quem estava fazendo isso e segurar essa ação. E proteger o quê? Os negócios.
proteger a economia. Mas principalmente o quê? A economia pequena, de mercado, de dia a dia, de comunidade, de bairro, principalmente. E aí, nessa situação, se conseguiu controlar. Mas era o quê? A utilização, no caso, de um princípio geral do direito, que foi a boa-fé. Porque foi com base na boa-fé. Porque ele entendeu o seguinte: a pessoa que emite os 10 cheques não tem má fé, ela tem boa-fé. E confia que o cara vai esperar os meses. E esse princípio da boa-fé, da pessoa honesta, correta, tem que ser protegido. Porque é um princípio constitucional, é um princípio geral do direito, que as pessoas ajam com honestidade, sejam corretas. Eu não posso permitir que uma pessoa correta seja punida se ela agiu certo. Então vem o legislador e preenche essa lacuna com esse princípio. Viram? Por quê? E com uma outra base, numa coisa que é o quê? O costume. E ele diz: reconheça o cheque predatado como um costume negocial dos comerciantes brasileiros. Porque era realmente uma prática, um costume que as pessoas tinham na época. Hoje em dia quase ninguém usa mais cheque, quase ninguém mais usa porque o cartão parcela. Melhorou-se e resolveu-se esse problema. Os cartões viram nessa parada uma chance de ganhar um dinheiro em cima. E estão ganhando fortunas em cima desse negócio aí do parcelamento das compras. Tá bom? E aí, nessa situação, sendo os juízes chamados a julgar, eles não vão ficar de braço cruzado. Julgaram, então, com base no costume e nos princípios gerais do direito. Então, vamos ver a primeira fonte secundária do direito, que são os costumes. O que é um costume? É uma prática reiterada. É uma coisa que praticamente quase toda a sociedade faz. Praticamente todo mundo conhece. Mas não precisa que todo mundo faça. É importante, assim, o conhecimento geral, né? Ele é sempre verbal, oral, ele não é escrito, ele não é legal, ele é uma prática, é um comportamento que as pessoas têm, como, por exemplo, dar ovo da Páscoa, comemorar Natal, um novo costume que inventaram um tempo atrás, que é o mêsversário, tem horror a mêsversário da criança. E aí você vê como é que é interessante, como é que essas coisas, novos costumes, que há um tempo atrás não existia esse negócio de mêsversário. Esse negócio de chá de... O chá para descobrir o sexo do bebê. Vocês sabem o nome aí? Não sei. Também, o que a indústria começou a fazer? Uma série de coisas. Negocinho para explodir confete colorido, azul ou rosa, fumaça rosa, fumaça azul, começou a fazer enfeites para chá de descoberta do sexo, começou a fazer enfeites e coisas para vender de mêsversário, as mulheres começam a vender bolo, começaram a vender mais bolo ainda, porque agora vende bolo todo mês. Isso criou um comércio de torno desse costume. Então você vê que a prática de um costume, ele traz repercussões jurídicas para a sociedade. Agora, é óbvio que nem todo mundo faz, nem todo mundo precisa aderir, mas todo mundo já ouviu falar nesses troços, todo mundo já fez, já ouviu falar, né? O próprio prática, a costume do ovo da Páscoa, hoje está muito substituído pela caixa de bombom e pela barra de chocolate, né? Inclusive, esse ano eu tô muito triste, porque a Páscoa, pelo visto, vai ser em recolhimento, em isolamento social. Como vocês vão mandar para mim meu chocolate? Eu tô me perguntando isso. Como que vocês vão mandar chocolate pra mim? Se eu crio uma caixa postal pra vocês mandarem chocolate pra mim. Tô brincando, não manda não, gente, porque ficar em isolamento sempre engorda, então não faz isso não. Mas essas questões todas dos costumes, de eu ter essa prática reiterada, esse costume, que é uma coisa que a gente não sabe de onde que surge, ele surge espontaneamente. Da onde que inventa, quem inventou, se que uma pessoa faz, outro copia, daqui a pouco tá todo mundo fazendo. E ele muda. Hoje esse costume existe, amanhã pode não existir mais. Ele pode estar sofrendo mutações, né? Eu lembro que na minha infância, o bolo de aniversário tinha um costume maravilhoso, que era uma caixa surpresa de bolo de aniversário, e dentro tinha um bolo embrulhado em papel alumínio. E às vezes era um bolo, olha, bolo de chocolate muito cheio de brigadeiro, assim, ou um bolo de coco maravilhoso, também cheio de beijinho, assim, cheio de... Era tipo uma aguinha de leite condensado com coco, tá sabendo? Olha só, com a pessoa em isolamento só pensa em comida.
uma delícia aquele bolo. Era um costume. Hoje as festas são diferentes, os bolos são completamente diferentes. Na minha época se fazia umas caixas surpresas assim, aí era caixa surpresa temática. Aí na hora a mãe tirava o topo, assim saía servindo os pedaços de bolo para todo mundo lá, que vendo papel alumínio. E era até bom para mim para levar para casa, né? Que é um costume brasileiro também. Você vai numa festinha e depois, por exemplo, posso levar um pedacinho de bolo para minha mãe? Né? É uma prática, um costume nosso. Então, essas práticas, esses costumes, eles são reconhecidos e têm que ser reconhecidos. E eles têm a ver com cada sociedade, com cada época, com cada grupo social. E dependendo da cidade onde você está, o bairro, época, eles podem mudar. E claro que o juiz, na hora que ele vai preencher essa lacuna do direito, por ausência da lei, ele vai buscar ver qual é a prática social daquela comunidade, daquele grupo, daquela época, e vai tentar preencher aquilo com a forma como as pessoas se comportam, tá bom? Bom, o costume ele pode até se tornar uma lei, mas depois que ele se torna lei, deixa de ser costume e vira lei. Aí já é uma coisa óbvia, né? Então, é uma outra questão. Mas é importante a gente entender que esse costume, como ele é aceito pela maioria, praticado pela maioria, ele tem uma força muito grande, né? Porque é como houvesse um consenso geral que aquele comportamento, aquela atitude é bacana. E toda vez que uma pessoa se comporta de forma diferente ao costume, essa pessoa é vista com surpresa. Há um tempo atrás, uma amiga minha falou pra mim que nunca tinha passado o Natal, nunca tinha feito ceia de Natal. Na infância dela, na casa dela, não se fazia comemoração de Natal. Eu falei, mas como é que é? Ela, não, a gente janta e vai dormir. Eu falei, janta e vai dormir? Eu falei, não. Tu vai pra minha casa descobrir o que é o Natal, vai lá pra cá. E o pior, gente, foi um azar. Que dias antes do Natal morreu uma vizinha lá no prédio. E aí o Natal lá em casa não foi tão alegre, tão divertido. Mas teve ceia, teve comida pra caramba. E ela, enfim, viu árvore de Natal, presente de Natal, amigo oculto de Natal, família no Natal, ceia. E ela nunca tinha participado de uma. Eu fiquei chocada. Eu falei, não, ninguém pode morrer sem ver uma ceia. Não, você vai lá comigo, eu vou te levar lá pra tu ver o Natal. Tu vai ver o Natal. Não foi um Natal lá muito animado, mas ela viu o Natal, entendeu? Então, esses costumes são importantes na nossa sociedade. A outra fonte que a gente vai ver, deixa eu seguir aqui a nossa ordem da apostila. Tô tentando, não sei se ela vai abrir aqui. Depois do costume, qual foi o que eu coloquei? A analogia. A analogia é uma forma de raciocinar. É um raciocínio comparativo, onde eu vou pegar duas situações. Uma situação tem lei, para esse caso concreto. Normal, tem lei regulando, beleza. Um segundo caso, não tem lei específica regulando essa hipótese, tá? Desculpa a minha unha que tá desgraça, né, em isolamento social. O segundo caso não tem lei específica. Mas ele é um caso muito parecido. São muito semelhantes. Então, como eles guardam semelhança, e essa semelhança é tão íntima e tão profunda, o que a gente faz? Usa analogicamente a lei desse para esse. Então, nós dizemos que foi usada a analogia. Porque eu usei uma lei para um caso específico em outro. Por quê? Pelas semelhanças que eles têm. O caso mais conhecido disso é a união homoafetiva, né? Então, primeiro, vou abrir o parênteses. Você pode não concordar, pode não gostar. Você tem todo o direito de achar pecado, de que vão arder no inferno. Beleza, é direito seu. Mas a gente não pode se esquecer que existem essas pessoas que não podem sofrer discriminação. Porque o artigo 5º da Constituição, caput, ele vai dizer que não pode haver discriminação, porque todas as pessoas são iguais perante a lei, não é perante a religião, perante a lei. Então, perante a lei, ninguém pode sofrer discriminação. O problema é que nós temos a legislação de casamento. Se você pegar o Código Civil, você pegar lá a lei de casamento, ela vai dizer que para casar, um dos requisitos é a diversidade de sexo. Então, para casar, tem que ser homem e mulher. Aí eu falo, viu, Ana Cláudia tá falando. Aí, realmente, a lei fala, é verdade.
Tá coberto de razão. A lei fala que para casar tem que ser homem e mulher. A lei fala mesmo. E fala a Constituição que para a união estável, que é reconhecida pela Constituição como entidade familiar, também é composta por homem e mulher. Sexos diferentes. Você fala, tá vendo, Ana Cláudia? Olha aí. Sim, é verdade. O problema é que se esqueceram do princípio da igualdade. Olha aí. Que eu tenho que tratar igual pessoas iguais. E diferente, pessoas de formas diferentes. E aí, olha só a situação. Eu tenho um heterossexual que quer casar ou viver em união estável. Pode? Show, pode. E o homossexual não pode. Por que não pode? Não há motivo para não poder. Não perante a lei. Então, o que foi feito? Preencheu-se essa lacuna porque não tem lei. Existem vários projetos de lei para legalização do casamento homoafetivo, é verdade, mas nenhuma caminha, fica parada sempre. E aí, nesse casamento, o que acontece? O que se fez? Se julgou de acordo com o caso concreto, depois se emitiu uma súmula, depois se emitiu uma determinação pelo Conselho Nacional de Justiça, determinando que os cartórios fizessem os casamentos, reconhecessem a união estável pelo princípio da analogia e pelo princípio da igualdade. Então, pela analogia e pelo princípio da igualdade. E pelo princípio da liberdade, porque as pessoas têm que ter liberdade de poder casar ou ficar em união estável se elas quiserem. Então, se existe uma hipótese para homossexual, tem que existir para heterossexual, e assim vice-versa. Se existe para heterossexual, tem que existir para homossexual, isso é lei de igualdade, tá bom? E esse é o uso do princípio da analogia. A próxima fonte do direito, se eu não me engano, são os princípios gerais do direito. Os princípios gerais do direito são ideias que baseiam toda a estrutura do direito. Quando você vai criar uma lei, aplicar, ler, estudar, escrever, eu preciso ter essas ideias em mente, porque esses princípios são a base de qualquer ordenamento jurídico. Direito à vida, direito à igualdade, direito ao corpo, ao nome, à personalidade, à liberdade, à propriedade, à inviolabilidade do domicílio. Esses direitos, esses princípios, boa-fé, que a gente acabou de falar, esses princípios são a base de todo o raciocínio jurídico para o qual eu faço direitos. Porque se eu não proteger esses princípios, tendo lei ou não, eu não protejo e não faço justiça. E não protejo a dignidade da pessoa humana. Então é preciso que a gente tenha essa perspectiva e entenda que esses princípios são como faróis, como refletores que iluminam todo o ordenamento jurídico, todo o raciocínio jurídico que se faz. Eu nunca posso perder de vista essa orientação e essa direção. E claro, numa ausência de lei, ele é mais usado do que nunca, né? Porque ele é uma ideia, ele é mais do que lei, ele é uma ideia. Ele é um fundamento, né? E aí ele vai ser utilizado para preencher essa lacuna. Alguns autores também apontam a jurisprudência como fonte do direito, e essa fonte indireta do direito é uma fonte que ajuda a gente a entender a lei, muitas vezes, porque você vai entender como é que os juízes estão aplicando as leis nos casos concretos, e isso é muito importante para entender como é que está sendo julgado, como é que eles estão interpretando, como é que estão aplicando a lei. Então, jurisprudência é uma decisão de um juiz, ou de vários juízes, depende do tribunal que você está usando. E doutrina são os livros, os artigos, as apostilas, aquilo que as pessoas que estudam direito produzem e nos ajudam enormemente, graças a Deus, para os doutrinadores. Beijo no céu para quem está no céu, beijo na terra para quem está na terra. Porque essas pessoas estudiosas nos ajudam a compreender o direito brasileiro, estrangeiro, o passado, o presente, o futuro, nos esclarecem, né, as leis, e a gente usa demais a doutrina para compreender o direito. Por isso, gente, estudem os livros que eu botei lá para vocês, tá? Eu vou terminando aqui. Se você tiver alguma dúvida, é só você deixar anotado aqui ou no Google Sala de Aula, tá bom? Não deixa de fazer os exercícios. No final de cada aula tem 2 exercícios para você fazer lá, tá bom?
E qualquer dúvida sobre os exercícios, qualquer dúvida sobre a explicação, sobre o trabalho que for, coloca aqui ou coloca lá, que a gente no próximo vídeo conversa com vocês, tá bom? Fiquem em casa, pessoal, estudem, aproveitem os dias, os horários que você estaria na faculdade, se tranca no banheiro, se tranca no quarto, se tranca na casinha do cachorro, se tranca em algum lugar e vai estudar, tá bom? Não pode ficar sem estudar. E não diz pra mim que você não teve tempo, não. Porque você tem o tempo que você tinha na sala de aula. Se você tinha 2 horas por dia para estar na sala de aula, você tem no mínimo 3 para estudar em casa. Quero o trânsito de ida e volta. Então você tem como estudar, você tem como ler, beleza? A gente se vê em breve, se Deus quiser. Um beijo para todo mundo. Saudades, pessoal.